E aí, para a gente começar já o tema, eu queria ver contigo duas perguntas. O que é neurociência, tá? Porque eu acredito que muita gente que nem eu, que não domina muito do assunto, não entende, né? O que é neurociência e o que é o ensino da aprendizagem. Então, vou começar com essas duas perguntas com você. O que é a neurociência e o que é o ensino da aprendizagem? Então, quando a gente fala de neurociências, neurociências é o estudo do sistema nervoso, né? Na verdade, o estudo do sistema nervoso já acontece há bastante tempo. E desde 1970 que começou a se usar o termo neurociências, né? Então, na verdade, é o estudo do sistema nervoso. E a partir daí criou-se várias áreas de estudo, né? Onde se aplica esse conhecimento das neurociências. Certo. E o que é o ensino da aprendizagem, professor? O ensino da aprendizagem, rapaz, é aquele negócio, né? É o segredo que todo mundo quer desvendar no ponto de vista neurocientífico, né? Mas é, na verdade, a capacidade de fazer com que nós, professores, venhamos a conseguir formar circuitos neurológicos, vamos dizer assim, referente a uma determinada informação. Porque tudo aquilo que você está ensinando para o aluno e que ele efetivamente aprende, provoca uma transformação no cérebro desse indivíduo, dessa criança. Então, isso seria o aprender. É uma condição, na verdade, biológica, que a gente normalmente costuma ver só quando a criança reproduz, o aluno reproduz o conhecimento, que você fala, então ele aprendeu mesmo. Mas, na verdade, antes que isso tudo aconteça, existiu todo um padrão neurológico por trás disso. Entendi. E aí, dentro disso, da aprendizagem, dá para se dizer que quando a gente consegue ensinar um determinado assunto, que a gente realmente aprendeu. Poderia-se dizer que sim, porque a gente tem vários tipos de absorção do conteúdo, né? O professor vem e me ensina uma coisa, às vezes, para eu repassar para outra pessoa, seja complicado se eu não ter dominado o assunto. Uma das formas mais fáceis de se passar a informação é ensinando para outra pessoa, né? Ou fazendo uma explicação breve para um marido, para a esposa, para um amigo, para confirmar o conhecimento, né? Isso mesmo, já foi comprovado isso cientificamente. Aliás, é uma das abordagens de um neuropesquisador, que era o Feynman, que ele disse que, dentro de vários aspectos relacionados ao aprendizado, ele afirma que uma das melhores maneiras de você aprender algo novo é você, primeiro, obviamente, tem que estudar um pouquinho, entrar em contato com a informação, e assim que você tiver alguma segurança daquilo que você estudou, que você repetiu e tal, que você ensine para outra pessoa. Por quê? Porque compartilhar o conhecimento é uma das melhores maneiras de você consolidar o seu aprendizado. Pois é, e aí nesse momento, né, acontece o quê? A outra pessoa também tem dúvidas, então automaticamente ela acaba perguntando para você e faz o que você relembre ou queira estudar novamente para poder passar a informação correta para ela, né? Assim, masterizando ainda mais o conhecimento, né? Exatamente, isso é muito legal que você falou, porque quando a gente fala nessa questão de você explicar para alguém algo novo, né? Quando você fala para... e essa pessoa tem uma dúvida, o que acontece? Você tem que criar, às vezes, uma outra estratégia para ensinar a mesma coisa. Isso é muito legal no ponto de vista cognitivo, porque faz você pensar em uma nova abordagem, talvez uma abordagem mais auditiva, uma abordagem mais visual, talvez você tenha que pegar algum objeto na mão para demonstrar aquilo que você quer ensinar. Ou seja, à medida que você usa várias estratégias para falar da mesma coisa, você cada vez mais fixa o conteúdo, né, por um circuito neuronal diferente. Nós chamamos de conectomas. Quanto mais conectomas você faz em relação a um determinado aprendizado novo, mais fácil vai ser para você lembrar ele depois. Pois é, eu até estava conversando aqui antes, estava dando uma estudada, né, nos assuntos que a gente vai trabalhar, e entrou uma pergunta dessa parte cognitiva, né, da neurociência. O que é esse cognitivo, professor? Fugindo só um pouquinho do assunto, só para, sabe, o que é neurociência cognitiva, por exemplo? O que é? Então, neurociência cognitiva estuda os aspectos relacionados à cognição humana. Ou seja, o fato de como o indivíduo se mantém atento, quais são os conectomas que envolvem a atenção, quais são os conectomas que envolvem as sensações, quais são os conectomas que envolvem a percepção. Aí você entra com percepção auditiva, percepção visual, percepção sonestésica, gustativa, olfativa, ou seja, como o cérebro, como acontece esse processo de transformação de uma informação que está no meio e que você, de repente, consegue absorver essa informação e depois transformar isso em algo novo, por exemplo.
né? Entendi. Então tá. Deixa eu continuar aqui. Qual é a influência das neurociências dentro do ensino da aprendizagem? Já que esse é o nosso tema hoje dessa live, né? Qual que é, professor? Qual que é a influência das neurociências dentro do ensino da aprendizagem? Rapaz, tem tudo a ver, né? Não tem como você falar em ensino-aprendizagem sem você deixar de falar de neurociências hoje em dia, né? Claro que no passado, isso acontecia, todo mundo falava, ensinava, e o outro aprendia esse conhecimento neurocientífico que está disponível hoje, né? Então, muito acontecia, às vezes, por tentativa e erro. Ó, vamos fazer assim, porque isso aqui funciona. Isso aqui você não faz não, porque não funciona. E aí, né? Ia se passando essa experiência de um para o outro, para que pudesse, então, reproduzir uma metodologia, né? Mas, hoje, com a neurociência, com o estudo das neurociências, que começou mesmo, assim, um investimento pesado em neurociência, sabe, William? Ele começou a partir da década de 1990, século passado até. Onde começou a ter muito dinheiro investido no estudo do sistema nervoso. Como é que ele funciona? Né? E como é que eu posso, por exemplo, lidar com doenças, né? Com doenças, aquelas que são adquiridas, como o acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico. Como é que eu posso trabalhar com esses pacientes? Como é que eu posso usar o conhecimento do cérebro, por exemplo, para vender mais? E aí veio também usar neurociências para aprender mais, para aprender melhor, com mais facilidade. Então, foi aí que começou-se a se pensar nesse conceito de neurociência aplicada à educação. Porque, se você pensar no ponto de vista neurológico, não há aprendizado sem que haja interação biológica do sistema nervoso. Então, é fundamental, então, não só para os professores, mas para todo mundo, então, entender sobre a neurociência. Se você falou que a gente pode criar uma habilidade de vender mais, de estimular mais o cérebro, seria mais ou menos isso, então, né? A neurociência é fundamental para todo mundo. Sim, a neurociências hoje ela é aplicada em praticamente todos os campos de trabalho, todos os campos de desenvolvimento, né? Todos os campos que visam uma ação mais futurista, procura saber como o cérebro aprende. Para você ter ideia, é aplicado a neurociência para entender, por exemplo, como é o comportamento humano, como ele se reproduz. E, por exemplo, as empresas como Facebook, o próprio YouTube e outras mais, usam esses comportamentos humanos, né, para criar inteligência artificial. Criar um perfil, né? Criar um perfil da pessoa, né? Exatamente, isso já é utilizado e não é de hoje, tá? E há muito tempo se faz esse tipo de coisa. Isso está chegando na educação, aqui basicamente no Brasil, na última década, vamos botar assim, que isso ganhou um pouco mais de força. Mas já faz tempo que se pensa na neurociência aplicada à educação, mundo afora. Pois é, hoje eu consigo ver, porque como eu trabalho um pouco marketing digital, assim, eu consigo ter um pouco dessa interação, sabe? E instintivamente, né, a gente vê que a neurociência está dentro, porque tem momentos onde as pessoas fazem para nós, principalmente lojas, né, professor, que interagem, tu entra lá dentro, a própria loja ela tem um perfil da pessoa. Vou te dar um exemplo, uma loja de social. A pessoa provavelmente que vai entrar ali, ou é um advogado, ou é uma pessoa que vai para um evento, é não sei o quê, e eles têm maneiras de tratar aquela pessoa diferenciada, porque aquilo ali é o público dela. Então, de onde que veio isso? Da neurociências. E aí tentar encontrar melhores soluções para que o cara fique satisfeito em comprar a mercadoria, assim por diante. Então, na verdade, todo mundo aplica, mas sem saber que talvez seja da neurociência. Certo? Exatamente. Fazem por instinto, né? Usa o princípio, né? O princípio que já foi aprendido, que já está difundido, mas você normalmente não associa a um conhecimento neurocientífico, ou seja, alguém pesquisou isso, para que isso pudesse dar certo, alguém pesquisou, chegou nesses resultados e colocou no mercado, colocou na sociedade. Por isso que as pessoas aí começam a usar, muitas vezes, sem ter consciência disso.